bom dia, a paz do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos nele. Salmos 118, 24. Quero deixar os meus agradecimentos ao nosso pastor presidente Antônio Larente, ao evangelista Célio, superintendente da escola dominical, ao evangelista Eber, coordenador da escola dominical. Neste trimestre, trabalharemos o tema Sermão do Monte, autoria da revista do bispo Abner Ferreira, e estudaremos a lição 8 da revista da escola dominical da editora Betel, do dia 21 de agosto de 2022. O título da nossa lição é O Ensino de Jesus sobre a Oração. Vamos fazer a leitura do texto áureo, verdade aplicada, objetivos e os textos de referência. Texto áureo. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Mateus 6, 7. Verdade aplicada. Por intermédio da oração, cultivamos o relacionamento com Deus e expressamos nossa dependência e interesse em glorificar o seu nome em nosso viver. Os objetivos da lição é apresentar o modelo da oração do Pai Nosso, explicar a primeira parte da oração Deus e sua glória e mostrar as nossas necessidades e carências. Vamos aos textos de referência. Mateus 6, versículo 9, 10, 11, 12 e 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos dar início ao nosso texto áureo. Relendo. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Mateus 6, 7. As orações não devem ser recitadas, nem nossas palavras devem ser repetidas sem pensar, como se fossem fórmulas automáticas. Mas esse ensinamento não proíbe a persistência inflexível. A palavra persistência, ela vem do latim persistere, que significa continuar com firmeza, empenho, constância e perseverança. Então, nós devemos manter esta persistência, firmeza, empenho e perseverança nas nossas orações, mas evitar as orações recitadas ou palavras repetidas sem pensar. Lucas 11, de 5 a 8, fala-nos de uma parábola sobre o amigo inoportuno. O amigo que procura à meia-noite o outro amigo já estando dormindo, e ele bate com insistência, chamando o amigo, e ele pede 3 pães, porque chegou à casa dele um outro amigo e ele não tinha o que oferecer em alimento. Então ele pede para que este amigo dê a ele 3 pães. E o amigo já está dormindo, são meia-noite, os filhos também, e ele diz assim: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Digo-vos
que se não levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, o fará pela importunação. A importunação significa, esta palavra pode até significar insolência, mas expressa a ideia de urgência, de audácia, de seriedade, de coragem e implacabilidade, assim como a petição persistente de um pedinte desesperado. Então, o amigo inoportuno, ele vai à casa do seu amigo, meia-noite, pedindo 3 pães. E o amigo, se não quiser atender por ser o amigo, ele vai atendê-lo pela importunação. E Lucas, uma outra parábola, Lucas 18, de 1 a 8, fala do juiz iníquo. Com persistência, a viúva ia até ele e pedia para ele julgar a sua causa. E este homem, este juiz, ele era completamente perverso. Se um homem tão injusto era capaz de responder às súplicas persistentes de uma viúva, muito mais nosso Deus, que não somente é justo, como também é amoroso, misericordioso, não haveria de fazer isso ainda mais facilmente? Se um homem perverso atendeu o pedido da viúva pela persistência, assim também Deus o fará a todos aqueles que bater, pedi, dar-se-vos-á. Amém? Vamos à introdução. Orar é conversar com Deus. Por intermédio da oração, louvamos o santo nome do Senhor. Pedimos perdão por nossas falhas, agradecemos o que Ele nos concede e faz em nós. E falamos como estamos nos sentindo. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Orar sem cessar, isso não significa orar repetida ou continuamente, sem pausas, mas sim orar com persistências, de forma regular. Efésios 6, 18 diz, orando em todo o tempo. Filipenses 4, 6 diz, em tudo sejam conhecidas as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Tópico 1. A oração modelo dos discípulos. A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, está repleta de bons ensinamentos acerca da pessoa de Deus, daqueles que o adoram e das formas de se achegar a Ele. Ensina-nos a orar. Item 1. Ensina-nos a orar. Com a oração do Pai Nosso, Jesus rompe com as rígidas atitudes que afastavam o homem de Deus e ensina um caminho que facilita o diálogo com Deus, a quem Jesus chama de Pai. Os fariseus, eles manipulavam tudo, até mesmo a oração. Além de fixarem padrões religiosos para o povo, eles descobriam um meio de usar até mesmo a oração para se promoverem. Jesus era para seus discípulos um modelo de como se comunicar com Deus e desejava que fizessem da mesma forma. Nas aulas anteriores, com o pastor Júnior, ele já teceu comentários sobre escribas e fariseus. Escribas, doutores que escreviam a lei de Deus, e os fariseus, aqueles que ensinavam aquilo que estava escrito da lei. Assim como todo bom mestre, ele deu um modelo no qual
pudéssemos acessar o Pai da mesma forma como acessava. Enquanto os fariseus oravam para alcançar o favor dos homens, Jesus ensina os seus discípulos a buscarem intimidade com o Pai. Os fariseus oravam para serem vistos. Jesus ensinava como chegar ao coração de Deus, não dos homens, alcançando a misericórdia de Deus em tempo oportuno. Mateus 6,16 diz assim: quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste, como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Os hipócritas, aqui, o Senhor se refere aos fariseus. Eles procuravam o lugar, se eles fossem à praça, eles procuravam o lugar de mais visão, que todos pudessem vê-lo, e lá eles já iam com o rosto maquiado, com o semblante entristecido, assim, não entristecido, mas mostrando, assim, que estivesse num quebrantamento diante do povo, mas porém diante de Deus não havia nenhum quebrantamento. Então, o Senhor já disse claramente aqui em Mateus 6,16, eles já receberam a recompensa. A recompensa dele foi aquele ato dele estar lá, fazer aquela oração que não chegou no trono de Deus, e eles também não obtiveram respostas. Eles tinham uma religiosidade, mas não tinham comunhão com Deus. Nós também precisamos estar sempre atentos. Nós que trabalhamos no ministério da oração, precisamos ter o contato com Deus, falar com Ele, buscá-lo em secreto e evitar as cenas que nos expõem demais. Nós precisamos aprender juntamente com os discípulos o que é a oração do Pai Nosso e fazê-lo para agradar a Deus e não a homens. Amém? Agora, nós vemos em Mateus 6,5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a recompensa. A recompensa é que eles foram vistos pelos homens, nada mais. Deus não recompensa a hipocrisia, mas a pune. Jesus condena veementemente o fingimento. Muitas vezes, eles pensavam que estavam fazendo algo extraordinário, quando Deus repudiava o ato que estava sendo feito. Que Deus nos ajude e que não tenhamos a capa da hipocrisia e não sejamos hipócritas na nossa oração, mas que a nossa oração suba a Deus como um cheiro suave. Amém? Mateus 23, de 13 a 14, diz assim: ai de vocês, mestres da lei ou escribas, fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas para o justificar. Fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo mais severo. Então você vê como o Senhor repreendia os mestres da lei
escribas e também os fariseus, que tinham uma postura e achavam-se que eles eram o modelo, mas eles estavam na porta, eles não entravam e travavam a porta para que os outros pudessem entrar na santa presença do Senhor. Tasker, em seu livro de Introdução e Comentário de Mateus, diz sobre os mestres da lei e fariseus. São exemplos dados para mostrar que atos piedosos são deturpados se praticados com o objetivo de serem vistos pelos homens. Então, eles tinham uma aparência de piedade, um semblante deturpados, porque eles queriam mesmo era serem vistos. Jesus declara que as 3 expressões de piedade judaica são, primeiro, dar esmolas, orar e jejuar. Nesses 3 atos, os escribas e os fariseus erraram o alvo. Ao invés de oferecer as esmolas, orar e jejuar, para que o ato chegasse diante de Deus como um aroma suave, não. Eles recebiam a recompensa na terra, porque tais atos só traziam para eles honra na terra. Não tinha acesso aos céus. Como diz Levitoff, embora os discípulos devam ser vistos praticando boas obras, eles não devem fazer boas obras com o objetivo de serem vistos. Nós somos discípulos do Senhor. As nossas obras, elas têm que glorificar o nome do Senhor. Se fazemos obras e por tais obras somos glorificados na terra, já o galardão já está recebido aqui. Então, se precisarmos de mudar a rota, vamos mudar para que o nome do Senhor seja glorificado através da obra que fazemos e que a nossa obra gere para nós um peso de galardão eterno nos céus. Hipocrisia, hipócritas. Hipócritas, esse termo teve origem no teatro grego, descrevendo um personagem que usava uma máscara, e o termo usado no Novo Testamento normalmente descreve uma pessoa não regenerada e que é auto-enganada. Ela ia ao teatro, colocava uma máscara à sua frente, mas atrás, e ela fazia o povo rir. Só que atrás daquela máscara havia um ser que estava se auto-enganando. Ele promovia alegria, mas ele não era alegre. Então, o Senhor comparou esse personagem do teatro aos fariseus e mestres da lei. Difícil é esta palavra, não? Que o Senhor tenha misericórdia no tempo presente de todos quanto ainda vestem ou colocam esta máscara e o natural não seja revelado, entendendo que, por ora, às vezes no momento você pode até não entender, mas o Senhor, a todos quanto tem o dom de discernir os espíritos, entenderá o que é e o que não é. O que parte do Senhor e o que parte do homem. Diz Tasker, e quando jejuava este fariseu hipócrita, tinha um prazer especial, desfigurando-se com o uso de comércio. Diz Tasker, e quando jejuava este fariseu hipócrita, tinha um prazer especial, desfigurando-se com o uso de cosméticos,
que o faziam parecer morto, de modo que ninguém deixaria de notar a intensidade da sua automortificação. Tais esforços elaborados de exibicionistas bem podiam provocar a parte dos que observavam este veredito, que homem religioso, porém não havia nele nenhuma religiosidade. Simplesmente ele buscava ser visto e honrado diante dos homens e não diante de Deus. O item 1.2, a oração e sua ordem. Nos dois evangelhos, onde o Pai Nosso é mencionado, Jesus ensina a maneira correta de orar. A oração está dividida em duas partes. A primeira metade se refere à glória de Deus, é o nome, reino e vontade. Nome, reino e vontade. A segunda se ocupa das três necessidades essenciais do ser humano e das três esferas do tempo nos quais o homem se move: pão, perdão e ajuda na tentação. Pão, uma necessidade presente para o sustento diário. Perdão, que nos remete ao passado. Ajuda na tentação, onde a confiança do futuro repousa nas mãos de Deus. Embora Jesus tenha dado aos seus discípulos esse modelo, isso não significa que esta seja a única maneira correta de orar. A oração é um exemplo que a cada dia nos aproxima mais de Deus em intimidade e nos separa deste mundo pecaminoso. Muitos pegam a oração do Pai Nosso e ora repetidas vezes, e o Senhor, a intenção dele era fazer com que entendêssemos os processos que há no meio dessa oração, do ensinamento. O princípio do Pai Nosso jamais mudará. Será sempre colocar a glória de Deus em primeiro lugar. Depois é que lhe apresentamos quem somos, como estamos, para que haja segundo a sua vontade. Orar é muito mais que buscar em Deus a solução de problemas e a conquista de objetivos próprios. Devemos orar insistentemente, sabendo que Deus também é um Pai e, como Pai, sempre estará disposto a atender o pedido dos seus filhos. Nós somos filhos e Ele tem prazer em ouvir a nossa voz. E Ele tem duplo prazer em conceder o desejo do nosso coração, quando o desejo do nosso coração coincide com o desejo e o propósito que Ele tem sobre as nossas vidas. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso, filiação divina, santificado, exaltação ao nome de Deus. Venha o teu reino, estabelecimento do reino. Seja feita a tua vontade, submissão. O pão nosso de cada dia, provisão. Perdoa as nossas dívidas, perdão pessoal. Como tenho perdoado, perdão aos outros. Não nos deixe cair em tentação, proteção. Livrai-nos do mal, libertação. Porque teu é o reino, exaltação. Item 1.3, do Pai para os filhos. Este modelo de oração foi dada por Jesus Cristo para combater as vãs repetições feitas pelos fariseus. Este modelo apresenta a oração como um instrumento poderoso para que a vontade de Deus se realize na terra, não para realizar a vontade do homem no céu. Não é o homem que mexe com o céu, a vontade perfeita de Deus que faz o agir sobre as nossas vidas e o concretizar dos nossos pedidos. Essa oração não começa com os nossos interesses pessoais, mas sim com pedidos que expressam nosso desejo em relação à glória de Deus, seu nome, seu reino e sua vontade. Jesus sempre
priorizou a vontade do Pai. Sua vontade é que também nos tornemos tão íntimos quanto ele foi do Pai, para que o mundo inteiro creia que realmente somos filhos de Deus. Oh, glórias! A oração é um modelo e não apenas uma liturgia. É notável pela sua brevidade, simplicidade e abrangência. Das 6 petições, 3 são direcionadas a Deus e 3 direcionadas às necessidades humanas. No tópico 2, Deus e sua glória. A primeira parte da oração é seguida por 3 detalhes importantes: a paternidade divina, o nome santo de Deus e o estabelecimento da sua vontade. 2:1 Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu expressa uma relação de intimidade e confiança. Deus é um Pai a quem recorremos com base em seu amor, não para apaziguar a sua ira. Pai nosso indica a relação filial que temos com o Pai por meio da fé pessoal no Filho. Também, ao dizer nosso, estamos reconhecendo que outros têm o mesmo direito e acesso a Deus e que eles são nossos irmãos. Você vê que o Pai Nosso, se nós disséssemos Pai meu, mas a palavra é bem clara: Pai Nosso, Ele é meu e de todos quanto o aceitaram e receberam por Pai. Então, trata-se de uma privilegiada bênção poder chamar Deus de Pai, além de uma grande responsabilidade. Quando chamamos de Pai, e Ele sendo nosso Pai, Ele sendo nosso mestre, Ele sendo nosso ensinador, tendo o DNA dele, nós temos que ter as características dele. Então, por isso, a responsabilidade de dizermos que Deus é nosso Pai. Amém? Pai nosso. Jesus apresenta Deus como Pai. E é o reconhecimento de que Ele é a nossa origem, é o nosso destino, dele viemos, com Ele vivemos e para Ele retornaremos. Estas verdades são de grande apoio e conforto espiritual e emocional para todos nós, porque nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos por que vivemos, mas sabemos para onde iremos, e isso traz conforto e esperança no nosso coração. Apesar de que tudo que eventualmente possamos ter sofrido ou ainda vamos sofrer, Deus não pode ser comparado a um pai ou uma mãe terreno, pois Ele não depende de nenhuma circunstância terrena ou humana. Os nossos pais, eles tiveram limitações para nos criar, para nos ensinar, mas Deus não. Nós não podemos comparar um pai terreno, uma mãe terrena, ao Pai Celestial. Este Pai, Ele é o eterno, Ele é diferenciado, o sagrado, o sublime, invisível, absolutamente especial. Não é o Pai que conhecemos, o de sangue, ou o que não conhecemos, muitos não chegaram a conhecer seus pais, e sim aquele que precisamos conhecer, diferente e superior a tudo que já vimos ou imaginamos. Nosso quer dizer que Ele é o Pai de todos os filhos de seu reino. Um reino onde ninguém é órfão. No reino onde o nosso Deus reina, não há ninguém órfão. Onde para entrar basta pedir. Você quer entrar para o reino de Deus?
É só pedir e entrar. Eis que bato a porta. Se você bater, a porta vai abrir e você vai entrar. E você vai passar a chamá-lo de pai. Ele será teu pai e tu serás filho. Pai nosso que estás no céu, não vemos com os olhos da face, mas a alma o conhece, sabe que ele está aí e nele confia, mesmo não estando ao alcance da mão. A alma o abraça e é abraçado por ele. Também os ouvidos não ouvem, mas o coração ouve. Oh, glórias! 2:2, santificado seja o teu nome. Este Deus, a quem chamamos Pai, é também o Deus a quem devemos nos aproximar com reverência e adoração, com temor e admiração. Deus é o nosso Pai que está nos céus, e nele se combinam amor e santidade. Para que tenhamos com ele um vínculo de perfeição, nós temos que amar e pegar o caminho da santificação para atingirmos o patamar maior, santidade. Amor e santidade nos leva a Deus, o nosso Pai. Santificado seja o seu nome é uma expressão de reverência que evita o excesso de confiança. Quando oramos assim, expressamos o desejo de que o próprio Deus seja reverenciado e que tudo que denota e representa o seu nome, seu próprio caráter e atributos sejam honrados entre os homens, sejam santificados entre todos no mundo. Que todos reconheçam que o nome do Senhor é santo. Todos, sem exceção, irão reconhecer que Deus é especial, precioso, incomparável, imbatível, não contaminado pelo pecado como nós. Um dia, todos reconhecerão. Os que caminharam a jornada nesta terra, entendendo que Ele era o Pai nosso e o aceitou, também já estará dentro deste gozo. Aqueles que o recusaram vão se dobrar e vão professar que Deus é especial, que Deus é precioso, incomparável, imbatível e não contaminado. E aí para eles só será choro e dor, porque não abriram a porta no tempo oportuno. Seu nome. Aqui eu coloquei alguns nomes a respeito de Jeová. Tem muitos outros, mas para você saber quanto grande é o nosso Deus. Jeová Shammah, um dos nomes dele, o Senhor presente. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Jireh, o Senhor da provisão. Jeová Nissi, Senhor minha bandeira, ó glória. Jeová Rori, Senhor meu pastor. Ele é o meu pastor, Ele está presente, Ele me cura, Ele traz paz, Ele me dá provisão e Ele é a minha bandeira. Ele hasteia a bandeira da vitória para todos que o têm como o Pai Celestial. O seu caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É feitio moral. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. O caráter de Deus é um caráter aperfeiçoado e nós temos que buscar, caminhar, buscando nele como referência
a termos o caráter de Cristo. Não adianta eu pregar, eu ensinar, eu falar, mas a minha vida não condiz no caráter, eu não tenho caráter cristão. Quando eu não tenho caráter cristão, a palavra, ela perde o efeito para outrem que estiver me ouvindo, porque não condiz a minha fala com os meus atos. A nossa fala tem que condizer com os nossos atos. Os atributos de Deus, onisciência, onipotência, onipresença, a sua soberania. Deus revelou a sua natureza sob nomes diferentes. Ele é tão inefável que só não expressa toda a grandeza da sua glória. Vemos os nomes, dos poucos nomes que se tem a respeito dele, a glória dele é muito maior do que expressei nesses 6 nomes dados a ele. Ele é tão imenso, tão grandioso, tão poderoso, que se eu buscasse todas as palavras para dizer o que ele é, faltaria a nós atingir o objetivo que fechasse e pudéssemos declarar quão grande é o nosso Deus. Item 2.3. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Toda oração, em primeiro lugar, submete-se voluntariamente aos propósitos, planos e glória de Deus. A oração ensinada por Jesus inclui o estabelecimento do reino aqui na terra, onde a vontade soberana de Deus deve unir céus e terras. Está lá em Mateus 6,10. O comentário bíblico pentecostal diz que a expressão venha o teu reino fixa o tom claramente escatológico, orientando os ouvintes ao cumprimento final do reinado de Deus no mundo. Requer o fim de toda instituição humana que não esteja em conformidade com a vontade de Deus. Como filhos, devemos nos interessar ao programa divino. Entronizar Jesus como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nossa principal tarefa é estar ocupados com aquilo que ocupa o coração de Deus. O que é? A exaltação do seu Filho. Vê lá em Mateus 6,33. Vamos ver aqui. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus, a sua justiça, depois as outras serão acrescentadas. Então, é uma lição. Daqui nós tiraríamos um sermão. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus mostra a verdadeira escala de valores. O corpo vale mais do que o seu vestuário. A vida vale mais do que a comida que a sustenta. E acima dessas coisas terrenas está a comunhão espiritual com Deus. Quem dá a Deus a posição central em sua vida, gozará do seu cuidado onipotente e eterno. Ele não cuidará de nós só aqui, ou não irá cuidar de nós só lá na eternidade. Não, quando vamos para Ele, a eternidade inicia. Então, nós já estamos nesta eternidade. Só nos transportaremos para uma onde não teremos mais o sofrimento deste corpo mortal. E lá nós desfrutaremos do melhor que Deus tem para as nossas vidas, sem o peso do pecado que tanto nos aflige nesta terra. Tópico 3. Nossas necessidades e carências. A segunda parte da oração é seguida por mais 3 detalhes importantes: a provisão de Deus, a pureza pessoal e a proteção divina. O item 3.1. O pão nosso de cada dia. Orar pelo pão cotidiano é viver em total confiança na provisão de Deus. É fácil.
eu sou bem assalariada, eu tenho condições, eu posso comprar, comer, sair, ir a restaurantes, fazer, dar ao meu corpo o desejo dele em todas as áreas. Mas nós vemos que a humanidade, ela vive da cota diária. A grande massa da população mundial, ela vive da porção diária, ela vive da graça de Deus para sustentá-la dia a dia. Então, nós temos que orar pelo pão cotidiano. Israel havia aprendido essa lição lá no deserto, quando Deus manda o maná. O Senhor, todos os dias, mandava a porção do maná. Mas eles tinham que pegar a porção do dia. Se eles excediam, pegavam a mais, aquele excesso estragava. Não poderia comer no dia seguinte. No dia seguinte, Deus mandava maná novo. Todos os dias eles recebiam maná, vindo direto da mesa de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida. Nunca faltará o pão diário sobre a sua vida. Sempre Deus manterá o pão diário na sua vida. Assim como Deus nos agraciou com o pão diário de cada dia, Ele fará com você também. Servo pequenino, amado do Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor. Deus nos criou de modo tal que precisamos ter alimento todos os dias e até mesmo várias vezes ao dia. É uma necessidade física. O ensino de Jesus sobre a oração enfoca este assunto numa súplica. Jesus sempre agradecia, não como hábito ou por dever, mas realmente reconhecendo que tudo o que temos nos é dado a começar pela própria vida. Às vezes fazemos uma oração todos os dias que ela tornou, assim, uma oração rotineira. E às vezes pegamos alguém fazendo a oração da noite tão despretensioso. Ó, Senhor, abençoa o alimento. Você está indo dormir. A nossa oração para o alimento de cada dia, para o pão diário, tanto quanto para a noite, ela tem que ser voltada com o coração ao nosso Pai, agradecido, porque Deus colocou a provisão na nossa mesa. E não aquela oração repetida. E muitas vezes fazemos essa oração repetida e caímos também na oração dos fariseus. Que o Senhor nos guarde. O alimento físico ganha toda a sua importância pelo fato de ser dado por Deus. É Deus que dá o alimento do nosso pão diário. É Ele que manda a chuva, é Ele que manda o sol, é Ele que faz a terra produzir, frutificar. Então, o pão diário vem dele. Isto quer dizer até o alimento material e espiritual, porque tudo vem de Deus, material e espiritual vem de Deus. Se um dia Ele resolver fechar as portas, nós desfalecemos. Mas enquanto houver vida na terra, haverá semente e sementeira. E esta palavra saiu da boca dele, do nosso Pai Celestial. Então a gente descansa na esperança de que, havendo vida na terra, haverá semente e sementeira. Poderá reduzir, mas haverá semente e haverá sementeiras. Esta petição nos ensina a orar por nosso pão do dia presente. Nos ensina a viver dia a dia e a não estar ansiosos pelo futuro distante e desconhecido. Às vezes nós pensamos no amanhã, pensamos daqui um ano,
como será a nossa velhice. Irmãos, nós não temos que nos preocupar a esse respeito. O Senhor que cuidou de nós no ventre da nossa mãe, que cuidou de nós enquanto criança, que cuidou de nós enquanto jovens e depois adultos, Ele vai acompanhar. Ele vai conosco até o fim, até o fim. O princípio dessa oração está em viver cada dia na certeza de que o Senhor estará sempre atento às nossas necessidades. Precisamos muito praticar esse princípio, pois vivemos em um mundo totalmente desesperado e ansioso. É verdade. Nós vivemos num mundo que estamos vendo diariamente um desespero e uma ansiedade. Mas acalma. Deus está no controle de tudo. 3:2. O perdão das nossas dívidas. A oração nos ensina não somente a pedir o pão diário, mas também o perdão diário. Isso significa que Deus está atento não somente às nossas necessidades, mas também com a forma que chegamos diante dele para pedir. Pedimos perdão porque não temos desculpa pelo que fazemos ou o que fizemos. O pecado humano não foi uma mera distração, não foi um acidente, foi uma tragédia. De algum modo, viramos as costas para Deus. Pusemos a perder a harmonia que tínhamos antes com Deus. E agora somos pecadores. Tal como precisamos do nosso pão a cada dia, também precisamos de receber perdão a cada dia. Deus diariamente renova as suas misericórdias e nos concede sempre pão e perdão. O que seria de nós se Deus não perdoasse os nossos pecados? O que seria de nós? Muitas vezes nós jogamos a culpa, queremos jogar a culpa sobre Adão, sobre a Eva, mas se fosse a Maria que estivesse lá, ela teria sido enganada como Eva. Eu carrego este mal, você carrega este mal, mas quando as misericórdias do Senhor nos alcançam e nós compactuamos com Ele no amor intenso, na entrega, nunca nos faltará pão e também não nos faltará perdão. Nunca prenda uma pessoa que te ofendeu, que te traiu. Nunca prenda. Libera perdão. Porque quando você libera, você fica livre do peso e da consequência que sobrevirá a quem te ofendeu. O perdão diz respeito à comunhão. E não estamos em comunhão com Deus, não podemos orar efetivamente. Se nós não estamos em comunhão com Deus, não tem como nós orarmos a Ele, a não ser que pegamos o caminho do arrependimento. A um coração contrito, Deus não rejeita. Nossa comunhão com Deus é influenciada pela comunhão com os nossos irmãos. Consequentemente, o perdão é parte importante da oração. Não adianta eu vir orar, não adianta eu estar aqui com um núcleo de irmãs lutando, intercedendo, se eu não perdoo. Se eu não perdoo, além das minhas bênçãos estarem retidas, eu estou retendo a delas também. Porque eu estou como que uma líder sobre elas, elas espelhando e se espelhando num espelho deturpado, não dá. Temos que perdoar o nosso irmão. E perdoando o nosso irmão, o Senhor vai alcançar-nos. E nós vamos receber dele o perdão total. Uma vez que o perdão diz respeito à comunhão, aquele que não ora, aquele que não faz, peca em seu coração. John Stott diz assim: o perdão é tão indispensável à vida e à saúde da alma como o alimento para o corpo. O pecado é comparado a uma dívida, porque merece o castigo. Mas quando Deus perdoa o pecado, Ele cancela a penalidade e anula a acusação que há contra nós. Irmãos, quando você perdoou, esquece.
o que os outros falam, o que os outros pensam. Jesus te perdoou, segue limpa, segue livre. O homem tem tendência de trazer os males à tona. Eu quero dizer para você, quando Jesus perdoou, ele limpou. Está escrevendo uma nova página, uma nova história. O que ficou para trás ficou. E não há quem para trás não deixou algo e iniciou uma nova vida, aqueles que com Deus iniciaram. 3:3, livrai-nos do mal. É impossível viver neste mundo sem ser tentado. Até Jesus passou por isso. Vê lá em Hebreus 4:15. Esse é um sinal que não podemos evitar, até mesmo porque a cobiça está dentro de cada um de nós, por causa da nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza, se nós não a mortificarmos todos os dias, ela nos fará pecar todos os dias. Mas nós vemos o maior exemplo, que é Jesus. Ele passou na terra e ele saiu ileso, sem pecado. Então ele provou para nós que também nós podemos. Também devemos ter em mente que, embora os anjos do Senhor acampem ao nosso redor para nos livrar do mal, o inimigo sempre estará ao nosso derredor buscando uma brecha. É o que ele quer, achar uma brecha na vida do Filho de Deus. Em todo o tempo que estivermos aqui, seremos bombardeados com as ciladas astutas do nosso adversário. Ele não descansa nem de dia nem de noite. Ele quer destruir a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo tem um dono. E nós estamos debaixo da proteção dele. A oração do Pai Nosso nos ensina que a cada dia e a cada instante de nossas vidas devemos rogar a proteção divina. A Bíblia nos ensina que neste mundo opera um poder do mal e apresenta o mal como um poder ativo, pessoal, que se opõe a Deus. Nós temos uma luta com o adversário todos os dias, mas todos os dias o Senhor nos capacita. Todos os dias o Senhor rompe a nosso favor. Todos os dias o Senhor trabalha para proteção, para guardar, para livrar. Devemos pedir em todo tempo que Deus nos livre do maligno e das tramas ardilhosas dele. Ele trama, e as tramas dele, ele é espírito, e ele precisa de corpo para poder preparar uma armadilha. E aí ele usa A, B ou C, mas eu quero dizer para você que há poder no nome de Jesus para desfazer toda artimanha do adversário. O Senhor Deus é poderoso para nos livrar das investidas malignas. Mas a palavra de Deus diz para não darmos lugar ao diabo. Temos que sair. Vamos para a conclusão. O fato de Jesus ter cultivado uma vida de oração quando exercia o ministério neste mundo e ensinado seus discípulos a orar, atesta a necessidade e relevância da oração na vida do cristão. Então devemos orar constantemente. Orar é falar com Deus, é relacionamento com o nosso Pai Celestial, é estarmos abertos para Deus em confiança e louvor para recebermos o que Ele tem reservado aos seus. Que Deus abençoe a sua vida, seja próspero em todas as áreas da sua vida. Deus te abençoe para sempre. Amém.